Vamos lá. São 7h58. Hoje é uma quinta e 24 de março de 2022. Para aquilo que Deus esteve a me solicitar. Estamos bem servidos. É isso, estamos bem servidos e precisamos de fato fazer isso. Vamos lá. A flor. O que seria uma flor? Levando em consideração o sentido de união. Sim, sim. Porque devemos considerar que a cada um é dado o direito de ter visão. Sim. Deus disse para existir a luz, e a luz estava lá. E se Deus fez tanta questão da luz criar, é para cada um ter o direito de enxergar. Deus disse também para ver água. Água aqui, água acolá, e água, e água, e água. E criaturas vivas, para na água estar. Santo. E o que você poderia, de fato, usar para ter o prazer de escutar? De enxergar. Água aqui e acolá. Ouvidos. Sim, Deus nos deu algo tão peculiar. Assim a gente poderia imaginar e sentir vontade de enxergar. A luz estaria lá. E assim, palavras estiveram a se formar. Sim, na medida em que Deus foi criando coisas, aqui e acolá, as palavras estavam a borbulhar em todo lugar. Para cada coisa a gente poder identificar, assim o homem sentiria necessidade de conversar, de com o outro estar. Assim, Deus esteve a criar o paralelo, um universo paralelo para os dois universos frente a frente. Troca e troca e troca. Quão perfeito era aquele mundo. Universos paralelos ali. Não para o tempo todo degladiar, mas para ter o entendimento de dialogar, confrontar, defrontar, mas sem essa história de serem inimigos no lugar, a ponto da gente tirar o direito de enxergar o outro universo e só o nosso a gente alimentar. E qual o preço a se pagar? Por a gente se cegar ao ponto de eliminar o universo paralelo. E somente nos encantar com aquele universo que nos é o tempo todo familiar. Não vamos nos arriscar. Conhecemos a fundo. E ainda queremos justificar. Como se fosse novidade no lugar. Não. A gente deveria, de fato, buscar
O antes, a história de cada lugar. Mas onde a gente poderia encontrar? Será que nos livros? Nos livros nós iríamos encontrar a história com H? Ou nós iríamos encontrar a história de cada lugar, usando os recursos que Deus esteve a criar. Porque todas as palavras estariam lá. Todas. Mas se assim a gente viesse a realizar, o nosso mundo aqui, com toda certeza, nós iríamos limitar. Sim, sim. Aqui o tempo é curto. O tempo é curto. O cérebro não tem como processar tanta informação, tanta informação, tanta informação. Entraria em confusão. Não, não, não. Teríamos que aceitar voltar. Sim, voltar e devagar. A gente teria que, de fato, aceitar caminhar. Caminhar. Todos os dias, o mesmo percurso a gente teria que realizar. E quanto isso iria nos custar? Dentro desse ambiente que nós estávamos, enquanto ser, quanto isso iria nos custar? Sim, teríamos que fazer conta. Sim. E compreender que além das palavras, os números também teríamos que usar. O sim e o não. O 0 e o 1. E assim o caminho da multiplicação. E compreender que não dá para a gente carregar muita coisa, não. Ter o entendimento de divisão. A divisão que exige de nós subtração. Exige de nós a subtração. E a gente poder ter o sentido de união. A questão é a gente saber. É a gente saber exatamente o que escolher. E responder. É responder, e responder, e responder. Sem querer dar poder para o outro assim fazer. Como nós costumamos o tempo todo fazer. Na medida em que nós, o tempo todo, justificamos aquilo que nós estivemos a escolher, tendo a necessidade do outro também assim fazer. Isso significa nos anular. Passamos a ser um nada no lugar. Não consigo me sustentar. Eu preciso de uma parede para encostar. O tempo todo eu vou precisar de alguma coisa para me levantar. E a questão
é que a gente passa a se amontoar. Vivemos amontoados e não conseguimos sair do lugar. Qualquer um vai nos roubar. E nós estamos também a praticar o mesmo no lugar. Nós também estamos a roubar. Nós também estamos a roubar. Porque nós também estamos amontoados. Nós não queremos nos responsabilizar. E é mais fácil. Não, é mais fácil. Sim, pelo menos com um primeiro olhar, é mais fácil a gente viver amontoado. É. Mas devemos nos lembrar que cada coisa vive no seu quadrado. E o quadrado é limitado. Então, é muito mais difícil a gente viver amontoado. É muito mais complicado. E a gente passa a viver de um modo muito equivocado. Muito equivocado. Muito equivocado. E somos atropelados. Somos atropelados. Porque se vivemos amontoados, nós o tempo todo atropelamos e somos atropelados. Mas sempre nós vamos, de fato, encontrar o culpado. Nós nunca carregamos o nosso fardo. Por isso, Deus me disse, separe cada fardo. Separe cada fardo. Todo fardo deve ser medido e pesado, ainda que os fardos sejam ligados. Ligados. Cada um deve ser preparado do tamanho exato. É necessário considerar que o mundo é individualizado. Cada um tem, de fato, o seu quadrado. Cada um tem o seu quadrado. E isso deve ser respeitado. Não se deve, de fato, falar de segredo de Estado, ainda que muitas vezes ele deve ser pontuado, deixando claro que você tem conhecimento de cada segredo de Estado que foi aqui levantado. E isso deve ser, de fato, considerado. Isso deve ser considerado. Deve ser, de fato, avisado que você não vive alheia aos fatos. O seu mundo é individualizado. E o tempo todo deve ser respeitado, como se respeita segredo de Estado. É verdade? Mas como falar de segredo de Estado se os fardos estão tão ligados? Até parece amontoados. Até parece que fazem parte do mesmo espaço quadrado. Deus, então, me disse, isso deve ser, de fato, levantado? Deve ser pesado, medido, pensado? E deve ser, de fato, acordado? Deve ser acordado. Cada um deve, de fato, ser responsabilizado? Deve se apresentar como representante? Como representante do seu Estado? Sim, de direito, de fato, um Estado organizado? Para que cada um saiba, de fato, separar e juntar. Porque devemos considerar, se eu tenho conhecimento de segredo de Estado,
eu vou saber, de fato, dialogar, respeitando cada segredo de estado do lugar. Se comigo desejarem falar do segredo do estado, enquanto ponto particular, com toda certeza um acordo teremos. Teremos que firmar, porque eu não posso me prejudicar trazendo segredo de estado sem de fato um acordo se firmar para que cada um possa de fato se responsabilizar com aquilo que está a desejar. Porque eu posso, de fato, na casa entrar para trabalhar, mas os meus pezinhos nunca, nunca, nunca saíram desse lugar. E isso todos nós podemos provar. O meu mundo, com toda certeza, eu estive a limitar dentro do universo que Deus esteve a me dar. Eu não precisei, de fato, um único dedo aqui movimentar para a obra eu realizar. A obra eu estive a realizar utilizando os recursos que Deus esteve a criar para cada homem enxergar olfato, paladar, tato, audição, sentimentos, de montão, razão, esses recursos, todos. Mas, se todos os dias eu saio da minha casa para trabalhar e aquela estrada eu vou pegar, com toda certeza o meu corpo eu vou prejudicar. Porque o meu corpo está em outro lugar. Está em outro lugar. Então, debilitado, o meu corpo passou a ficar muito mais do que eu poderia até imaginar, porque não tirei tempo para fazer esses cálculos. Eu apenas desejei toda a minha estrutura usar. A questão é que, em algum momento, isso esteve de fato a prejudicar a obra. Se coloquei a obra no altar como ponto-chave para eu respirar, a obra o tempo todo esteve a me ajudar a do meu corpo cuidar. Porque Deus sempre esteve a me falar. Não deve se preocupar. Não deve se preocupar com a balança que você está a carregar. O seu fardo você pode deixar. O fardo do mundo você vai carregar. Mas para isso você tem que sair para buscar. Deixei o meu fardo todinho preparado, mas sempre organizado. A mim não foi dado o direito de deixar o meu fardo bagunçado. Está tudo muito bem organizado. Inclusive tudo aquilo que por mim foi realizado, tudo organizado. O mundo de Deus é exato. O nosso é que é bagunçado. Por isso eu tive que separar
cada segredo de Estado. E olha que deu trabalho. Olha que deu trabalho. O quê? É muito mais fácil, de fato, fardo amontoado. Mas cada estado, cada estado deve ser respeitado. E olha, tive que fazer um excelente trabalho para separar o segredo do Estado. É como você ter que, de fato, eliminar um sangramento no lugar, sem prejudicar, deixando os vínculos lá para o órgão, de fato, se alimentar. Então, um bisturi eu tive que usar. Sim, para de fato separar o segredo, mas o segredo continua no lugar. O segredo continua a alimentar tudo aquilo que está a passar. O que eu fiz foi, de fato, trazer os elementos para que a gente possa, de fato, enxergar. E uma redação na excelência formar. Porque cada um sabe que eu estive, de fato, a deixar as brechas do segredo do lugar. Porque se eu sou um potentado do lugar, é claro que eu, de fato, não sou um alienado, um retardado. Eu tenho conhecimento do Estado. Ainda que eu não saiba a fundo o segredo de Estado, eu tenho conhecimento. Eu tenho conhecimento sobre os fatos, sim, sobre aquilo que é de fato trocado, comungado. Então, eu fico assustado, eu fico alarmado, apavorado e até desesperado. É como, de fato, você chegar num lugar e ali, um papo, um leve assim, conversar, o pisca-alerta, assim, do seu pensar começar a levantar. Você tem certeza de que é de você que estão a falar? Porque você tem conhecimento. Você tem conhecimento sobre aquilo que estão, de fato, a jogar no ar. E um desconforto você começa, de fato. Com esse desconforto você começa a ficar. Muitas vezes você vai disfarçar, outras vezes você não consegue, não vai dar. Porque os detalhes estão a lhe mostrar que é exatamente sobre isso ou aquilo que estão a falar. E isso passa a lhe dar a certeza de que fulano ou fulana ou fulanos, beltranos, não estão de fato a errar. A base para você se preocupar. Então, não tem como de fato não considerar. Não tem como de fato a gente não pensar na transparência. E, de fato, uma legislação você ter que criar. O que é segredo de Estado? É dado a alguém que vai passar pelo fardo, limitar ou buscar
ou se informar, o que é segredo de Estado? O que é de fato o direito de uma pessoa? Isso é benéfico para o Estado? Você guardar informação que mais tarde você pode usar para a própria nação você prejudicar, já que ele só está lá a passar. E político não é alguém para a gente confiar. Político não é alguém para a gente confiar. Como, de fato, você entregar segredo de Estado para alguém que estará a passar essas informações? Essas informações não vão mudar, mas ele tem acesso a segredo militar, a conta que o Estado esteve a guardar, há coisas que somente cabe a ele realizar. Deveria ele, de fato, então, se anular? Sim, não poder mais politicar. A aposentadoria dar a ele o direito dele se retirar. E toda a vida dele, de fato, ele ter que desprezar. Sim, desprezar. Viver em função daquilo que ele tanto desejou conquistar. Trabalhar, com toda certeza, ele não vai mais poder realizar em nenhum lugar. Muito menos consultoria prestar. Se ele esteve a se privilegiar de algo que é tão particular. Como é que é dado a ele o direito de viajar para aqui e para acolá, sem a gente se atentar ao que ele estará a realizar? Ele que há pouco esteve a se sentar num cargo onde dava para ele acesso a coisas que até o cão poderia duvidar. E como de fato investigar? E como de fato ele denunciar? Como denunciar alguém que soube de fato uma manta costurar, colocando segredo de Estado em todo lugar para se beneficiar e o tempo todo essa manta lhe colocar no mesmo patamar. Porque nós enquanto parlamentares, porque nós não estivemos de fato a limitar, colocando regras claras para quem ali sentar e saber exatamente como se processar depois que saísse de lá. Porque nós estivemos a alimentar essa costura, essa caixinha de possibilidades para ele pegar segredo militar e sair de fato comercializando aqui e acolá, formando de fato essa estrutura muito difícil de derrubar. Já que segredo de Estado nós sabemos que está lá. A ponto da gente ter que ficar a boiar, sem saber como se comportar diante do contexto que está a se passar. Porque nós sabemos
Porque nós sabemos que segredo militar, nós estivemos a comercializar para quem de fato hoje estará a se apresentar. E por que nós estivemos assim a realizar? Porque nós queríamos prejudicar aquele que o povo esteve a apadrinhar para sentar naquele lugar. Porque nós mesmos estivemos a costurar isso tudo que hoje estará a se passar, dando para ele o poderio que ele hoje faz questão de mostrar. Já que ele mesmo desejou uma barreira criar. Porque ele teve medo daquilo que ele foi capaz de enxergar quando deram para ele segredo militar. Porque ele viu que ter conhecimento de segredo militar não era assim tão benéfico, não era tão espetacular. Porque ele desejou, de fato, se retirar, e ali uma barreira criar, cada um a cuidar do seu próprio mundo particular. Era preciso, de fato, essa barreira criar. Quando ele viu que, de fato, compartilhar segredo militar era algo que podia o próprio mundo prejudicar, já que no quintal qualquer um poderia entrar. E aí o limite. E aí qualquer um poderia, de fato, arma química, arma química, nuclear, fabricar. Sem contar produtos biológicos que estiveram a manipular, causando um prejuízo e tanto ao lugar. A questão é que a gente acha que a gente consegue enxergar o contexto hoje que está a se apresentar. Esse contexto há muito tempo, esteve a se desenhar. Nós estivemos, de fato, a falar que era preciso uma nova legislação criar na casa que o tempo todo costuma apadrinhar tudo quanto é tipo de coisa que a gente não poderia sequer imaginar. Que era preciso enxugar. Saber exatamente quem deveria lá estar. Saber como se comportar, saber lá sentar. E sabendo representar não um país de forma particular, mas todo um modo de pensar. Para cada país ter condições de se sustentar com o seu próprio jeito de andar. Porque com as minhas pernas eu devo caminhar. Mas o meu modo de pensar eu posso até compartilhar. Mas sabendo que são as minhas pernas que estão a me sustentar com o meu modo de pensar. Desde então é só confusão. Porque uma coisa é a gente acabar com a união. E a gente acreditar que aquelas pessoas iriam saber caminhar sem, de fato, se juntar. Isso não esteve a se dar. A gente até quer se enganar. Não esteve. Aquelas pessoas sabem se juntar. Aquelas pessoas têm necessidade de auxiliar. É como um corpo no lugar. Não dá para você, de fato, uma lei criar achando que o corpo iria
se curvar aquilo que a cabeça está a falar. Agora é para separar. E simplesmente a coisa se dá. Separar como? Como é que você pode separar as águas do mar? Tem como? Tem como a gente separar as águas do mar? Isso, só um esteve a realizar. E com prejuízo e tanto que a gente, com toda certeza, não consegue enxergar. Então, não é tão simples assim a gente, de fato, falar de segredo militar. Porque o que a gente hoje acredita ser segredo militar há muito estiveram a comercializar. O que a gente pensa hoje, que a gente pode guardar, há muito. Há muito estiveram, de fato, a escandalizar. Um pouquinho aqui, um pouquinho acolá. Infelizmente, nós escolhemos matar e roubar em detrimento da vida que ali poderia, de fato, se dar. O que era antes, nós não vamos encontrar. Nós não vamos encontrar uma potência em nenhum lugar, porque cada um que se sentou para governar aceitou comercializar segredo militar. Porque uma potência é a gente saber lidar com o pouco que a gente pode carregar. E isso é uma potência. Isso é uma potência. O resto, de fato, é coisa que a gente sequer sabe, de fato, conceituar. Porque se eu sei a minha pequena casa administrar, eu serei uma potência em qualquer lugar. Eu não vou do outro precisar para o básico do lugar. Eu vou poder, de fato, até um quintal levantar e ter um pomar. Se fruta seca, eu não consegui comprar, porque faz parte do paladar. Essa é a questão. Essa é a questão. Não basta ser um territóriozinho, quer dizer, um territóriozão, paizão. Não basta essa fama de elevação, não. É preciso ter administração. É preciso ter administração. É preciso ter o país na mão. Os grandes passaram a criar, a ter um problemão com essa história de elevação. E aí perdemos a razão. E, claro que perdemos a razão porque tínhamos a ilusão da celebração. Ah, celebração. Mentira de montão. No fundo da televisão. Cada um podendo de fato vender a sua imaginação. E assim afundamos cada nação. Cada nação nós afundamos nessa ilusão, no poder da imaginação, sempre bancando televisão, com a ilusão de libertação, liberdade de opinião. Onde é que estava a liberdade de opinião? Onde é que ela estava? Quando alguém adentrou na nossa pátria e fez uma devassa. E a imprensa, com toda certeza, ficou calada.
Porque ninguém falou absolutamente nada sobre a realidade que naquele momento ali se passava. Por que não fizeram uma leitura real da casa quando lá, de fato, fizeram a tal devassa, nos deixando sem o direito de ser ou de ter pátria? Onde é que está? De fato, onde é que está a palavra na medida exata? O português e a matemática. A imprensa apenas evacuava a merda que qualquer um ali de fato plantava. A imprensa evacuava. E uma grana alta ali se passava. Ali cada um de fato ganhava. E celebridade se criava em cima de tamanha desgraça. E ninguém falou nada em defesa da pátria. Em defesa da pátria. Cobrar uma resposta alta não é, de fato, defender a pátria. Defender a pátria é buscar a sustentação da palavra, casada com a matemática. Assim é a realidade. A realidade, com toda certeza, iria se apresentar na medida exata. Desde então, perdemos completamente o controle sobre a pátria. Não conseguimos mais controlar nada. Nós nem sabemos quem é o presidente da casa, quem governa a casa. Nós nem sabemos o que é a Lei Áurea. Não temos noção de absolutamente nada. Tudo que se passa na casa é cortina de fumaça. É cortina de fumaça. Poxa. E como de fato lidar? Como aceitar, né? Como aceitar que a bandeira estiver a rasgar a ponto de jogar cada estrela no fundo do mar? Há pouco as estrelas estavam lá no céu a nos iluminar. Quanto orgulho de olhar, sair no quintal e admirar. Santo, que coisa maravilhosa. Hoje a gente tem que o pescoço abaixar e ver que as estrelas estão todas a rolar no fundo do mar. Sem ninguém se importar, sem ninguém se incomodar, sem ninguém desejar o pescoço levantar e buscar a estrela e não encontrar. Ai, lamentar. O hino da República, a gente tocar. Puxa. E poder escutar o americano cantar. Com todo o poder que o americano um dia esteve a conquistar. Santa, com toda certeza, não haveria um único índio que não iria da cova levantar para a continência. Para a continência. Enviar. Sabendo que as rédeas
As rédeas estão de fato. Ah, não, as rédeas estão lá, eles vão segurar. Puxa vida. E a gente poder de fato se felicitar, sabendo até separar o orgulho que nos é tão familiar daquele momento que a simplicidade de um olhar é capaz de nos dar. Nós vamos poder até enterrar cada atirador do lugar com honra militar, sabendo que o corpo dele esteve a tombar, levando a família em primeiro lugar. Sim. O que é uma pátria? Não é, de fato, a família do lugar. E não é fácil a família a gente denunciar. Não é fácil a gente ofertar a verdade do lugar. Mas é preciso enxergar que a família é uma árvore e que flores e mais flores e mais flores vão brotar. E essas flores, sementes, vão virar. E é preciso o terreno fertilizar. Para as flores ter o direito de caminhar, sendo árvore produtiva no lugar. E a nossa memória honrar. Assim sendo, deixo aqui o meu pesar. Porque eu sei o quanto essas pessoas estiveram a abusar daquilo que elas poderiam realizar, ou podiam, ou foram capazes de realizar, como desejar. Eu sinto muito. A mim cabe a leitura realizar, respeitando sempre. Segredo militar. Obrigada.